Seja bem-vindo à Antologia Prática de hoje. Hoje eu vou fazer um vídeo muito especial e eu vou falar um pouquinho sobre as facetas em resina e as lentes em porcelana. Hoje você vai descobrir qual que é a principal diferença entre elas, como elas são realizadas e quais são os benefícios de uma e de outra. Como que funciona a técnica de realização das lentes em porcelana, um passo a passo completo. Como é realizada as facetas em resina e um passo a passo completo e como escolher a melhor. Qual que é o melhor tratamento para o seu sorriso? Esse é um vídeo muito especial porque essa é a dúvida mais frequente, tanto para pacientes que vão ao consultório, tanto para dentistas na hora de explicar para o paciente qual que é a diferença entre uma e outra e qual que é o benefício entre uma e outra. Então assista até o final do vídeo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, que hoje eu vou te explicar em detalhes. Eu fui anotando as maiores dúvidas da maioria dos meus clientes e eu trabalho com tratamentos estéticos aqui na minha clínica por mais de 15 anos. E eu já realizei inúmeros tratamentos, tanto de lentes em porcelanas como em facetas em resina. E hoje eu vou explicar um passo a passo de cada um desses procedimentos. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá. Primeiro, em detalhes, eu vou te explicar como que é realizado as lentes em porcelana. Um tratamento que vai corrigir a cor, o formato e o tamanho dos dentes. Até em dentes tortos, fechar espaços, inúmeros benefícios a esse tipo de tratamento. Mas afinal de contas, como que é realizado esse tratamento? Geralmente as lentes em porcelana, o paciente ele vai chegar no consultório e vai ser realizado um planejamento. Na maioria das vezes é realizado uma moldagem, que seria um molde assim, ou realizado um escaneamento bucal, tá? Que é realizado um molde e um escaneamento bucal e gerado um modelo em 3D, tá? Ou um modelo em gesso ou um modelo em 3D. Para que serve esse primeiro molde? Ele vai servir para um planejamento para analisar o que vai ser corrigido, as correções, né? Então, geralmente é fotografado. Então, fotografado o cliente de frente, de lado e bucal. Por que é realizada a fotografia? A fotografia ela vai servir como uma referência estética para ver a referência labial, para ver o comprimento dos dentes em relação ao lábio, se vê se o sorriso está inclinado, se o sorriso está reto, o que tem de dente torto, né? Tudo isso vai ser analisado na fotografia. Para as facetas em resina ou as lentes de porcelana, o planejamento pode ser o mesmo, tá? Pode ser o mesmo. Como que é feito isso? Através de um programa de computador é realizado o planejamento do sorriso. E lá ele vai corrigir todos esses defeitos que a gente avaliou, né? E realizado um modelo em 3D. Hoje em dia, na maioria dos casos, é realizado um modelo em 3D. Então é impresso com uma impressora 3D. E o próprio dentista vai conseguir avaliar isso antes do laboratório enviar esse planejamento. Como que é feito isso? Geralmente ele vai mandar uma imagem num programa de computador aonde a gente consegue avaliar se esse comprimento, se esses tamanhos, se essas proporções ou se o formato do dente está de acordo com o que ele quer, para poder realizar as futuras lentes em porcelanas. E as facetas em resina também, né? Pode ser analisado assim. Uma outra forma, como era realizado, é realizado o enceramento diagnóstico. Então é aplicado uma cera nos dentes para corrigir esse formato. E aí, tudo bem, ele aplicou, fez todo esse planejamento, né, das suas lentes em porcelanas. E aí, como que eu vou saber que o meu sorriso vai ficar pronto? Aí surge o guia mockup, tá? O test drive do sorriso. Então a gente faz uma pequena moldagem, olha aqui, ó, uma base de moldagem, aonde a gente vai aplicar uma resina fluida aqui, uma resina específica chamada resina bisacrílica, e a gente vai encaixar
essa resina na boca dos clientes. Então, o que foi realizado aqui? Foi feita uma moldagem do planejamento do seu futuro sorriso, dos formatos, tamanhos, comprimentos, do seu futuro sorriso, do que você quer. E aí, essa moldagem é colocada a resina e encaixado na sua boca. Em torno de 1 a 2 minutos, essa resina vai secar com o novo formato do seu dente. Esse é chamado o test drive do sorriso. O test drive do sorriso pode ser realizado tanto em porcelana como em resina, tá? Antes de tratamento de porcelana ou resina. Test drive do sorriso. Aí você consegue já visualizar e até ficar um dia com ele para você ver como que vai ficar o resultado antes dele ficar pronto, simulando a cor, o formato e o tamanho dos dentes. Um pouco com limitações de cor, porque as resinas ou as resinas bisacrílicas não vão definir totalmente a cor exata do resultado final. Tudo bem? Então, até aqui a gente já sabe como que o seu sorriso iria ficar, né? Tanto num tratamento como outro você pode realizar esse teste. Existe uma outra forma de realizar o teste em facetas em resina, que eu vou comentar depois. E aí, após a realização desse teste, é realizado o preparo para as lentes em porcelana. O que seria o preparo? Esse é o tema mais temido sobre as lentes em porcelana. O preparo seria o desgaste nos dentes, tá? Na maioria dos casos é realizada uma técnica com um pequeno desgaste, tá? A gente tem lentes em porcelana com 0,3 milímetros, então é uma espessura muito fina, tá? Por quê? Porque as porcelanas hoje em dia, elas são porcelanas de alta resistência. Então, geralmente a porcelana IMAX, ela tem uma resistência muito grande. Então, em finas camadas, você vai ter uma alta resistência e ainda uma alta naturalidade, tá? Tudo bem? Então, geralmente, a gente vai realizar o preparo. Como que é realizado esse preparo para as lentes em porcelana? Geralmente, a gente vai utilizar essa guia e outras guias para ver se é necessário realizar desgaste ou não. Ah, doutor, mas você falou que era realizado desgaste. Sim, geralmente é realizado um desgaste de preparo, de acabamento para receber essa lente em porcelana. Então, geralmente a gente vai criar uma linha de término, tá? O que é essa linha de término? É onde vai iniciar a sua porcelana para ela ter um encaixe exato e você não ter excessos nas suas porcelanas. Então, geralmente a linha de término a gente vai criar nossas lentes em porcelanas. Mas o desgaste efetivo no seu dente todo, em muitos casos, não é realizado, tá? E como que a gente avalia isso? Através do teste do sorriso. Se a gente coloca ele em boca e a gente utiliza uma broca fresada, que ela tem a espessura correta de preparo, aonde você vai ter a espessura da porcelana, já naquela broca, ela tem anéis que vão delimitar a espessura correta da sua porcelana, você muitas vezes vai ver que não vai ter desgaste algum, tá? Então, esse é o processo para realizar as lentes em porcelana. E depois é realizado uma moldagem ou um escaneamento bucal, tá? Nessa moldagem vai ser definido bem certinho onde tem essa linha de encaixe da sua lente em porcelana. É moldado e mandado para um laboratório. E aí o laboratório ele vai confeccionar as lentes em porcelana. E aqui eu tenho uma lente em porcelana para mostrar para vocês. Então, geralmente a lente em porcelana ela pode ser realizada em inúmeras cores, né, tá? Aqui eu tenho um trabalho realizado num molde. Ó. Aqui a gente tem um molde e o paciente ele já tinha outras lentes em porcelana, tá? Então parece que tem muito desgaste, não, mas é porque ele já é refeito uma lente em porcelana. E aqui, olha lá, a gente vai ter o encaixe dessa peça em porcelana seguindo todo o sorriso dela, né? Então, ó, ela é uma fina camada de porcelana. Você tem que ter muito cuidado que fora da boca, se eu derrubar ela aqui, ela pode quebrar. É uma peça muito friável,
Tá? Então, fora da boca ela não tem resistência. Dentro da boca ela tem uma altíssima resistência após a cimentação e é muito raro você ter problemas de quebra de lentes em porcelana. Mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso na próxima etapa. Agora a gente vai falar como são realizadas as facetas em resina. Então, qual que é a principal diferença, afinal de contas, da realização da técnica das facetas em resina? As facetas em resina, ela vai seguir todo o mesmo processo de planejamento, como fotografia, moldagem, até escaneamento para realizar o planejamento, tá? A principal diferença é que a guia para as facetas em resina, a gente vai estar realizando uma guia atrás dos dentes. Olha só, tá? Por quê? Na maioria dos casos de facetas em resina, a gente vai estar utilizando a técnica aditiva. O que é isso? A gente vai estar aplicando uma resina em cima do dente para corrigir a cor, o formato, o tamanho, as proporções e assim por diante. Na maioria dos casos, a principal dúvida é: vai aumentar muito o meu dente? Não necessariamente. Por isso que é realizado o planejamento estético. Mas pense bem comigo. Tanto em lentes em porcelanas, como em facetas em resina. Se você quer corrigir a cor do seu dente, você não vai ter que cobrir a ponta dele, né? Então a gente vai ter que aplicar um pouquinho a mais para corrigir esse formato. O cirurgião dentista ele tem uma boa experiência em planejamento. Então, essas proporções a gente utiliza inúmeros fatores para a gente detalhar esses tamanhos, esses comprimentos, esses formatos. E assim você tem um ótimo resultado, tá? Então, na faceta em resina, a gente vai utilizar essa base aqui, que é chamada guia mocap. Para que serve ela? Para a gente aplicar a resina e, na maioria dos casos, realizar o aumento da ponta do dente, chamado aumento incisal. Nessa área, a gente vai criar a naturalidade da faceta em resina, simulando um dente natural. Então, geralmente, o dente natural, ele vai ter mais transparência na ponta, ele tem bastante esmalte nessa área, ele tem pouca dentina, então a gente consegue criar esse degradê de cor nessa ponta. Então, geralmente a gente vai estar utilizando uma resina composta para aplicar na frente do dente. Qual que é a principal diferença das facetas em resina? Hoje em dia, a gente utiliza várias tecnologias associadas a elas. Vamos dar um belo exemplo. Na camada atrás dos dentes, a gente utiliza, existem resinas no mercado com partículas de porcelana dentro da resina. Você já pensou? Então a gente tem uma maior resistência atrás do dente, onde vai mais força na mastigação. No meio do dente, a gente utiliza resinas com alta naturalidade de cor. Existem resinas com chamado mimetismo. E esse mimetismo vai fazer com que você tenha uma cor bem natural em seu dente. E na última camada, a gente utiliza resinas de altíssimo brilho. São resinas, na maioria dos casos, japonesas, resinas importadas que têm tecnologia de partículas bem menores. E o brilho dela se assemelha a um brilho de porcelana. Por ela ter muitas partículas bem pequenas, você vai ter um altíssimo brilho e esse brilho vai durar bastante após a confecção delas. Então, se utilizado a resina correta, você vai ter um altíssimo brilho, uma alta durabilidade no brilho dela, assim parecido com o de porcelana, tá? Mas qual que é a principal diferença, então, na minha manutenção da lente em porcelana da faceta em resina? Você tem que pensar que a resina ela é polida quando finalizada. Então, você vai ter que ter uma manutenção de brilho dela. Como a gente utiliza resinas de alto brilho, tem casos recentes que vem pessoas com muitos anos e não tem perda de brilho algum, tá? Mas é recomendado você voltar ao dentista e realizar um polimento periódico, porque a própria escovação vai estar tirando um pouquinho desse brilho e você não ter um altíssimo brilho nessas lentes, nessas facetas em resina. Já a lente em porcelana, quando ela é finalizada, o protético que realiza, que confecciona ela é finalizada, o laboratório vai estar aplicando uma fina camada do material chamado glaze. O glaze ele vai selar aquela porcelana para ela não ter manchamentos e ela ter aquele altíssimo brilho, tá? E geralmente é colocado num forno, né?
e aí ele vai secar e manter aquele brilho. Então, diferente da resina. Tudo bem? E agora a gente vai falar as principais diferenças de como a gente vai estar mantendo esses dois materiais. Então, eu vou falar um pouquinho agora como que vai influenciar de um profissional fazer lentes em porcelana e um profissional não fazer facetas em resina. Tá? Então, geralmente, o que vai ser de grande diferencial na hora de realizar uma faceta em porcelana? O profissional, ele não há necessidade de ter muita experiência com anatomia dental, ele não vai precisar ter uma grande experiência com cores de resinas e técnica manual para você fazer um dente do zero com a resina. Você vai estar moldando e preparando para o laboratório confeccionar isso. Mas se ele trabalhar com um bom laboratório. Se você não tem toda essa experiência manual, então o legal é você pensar em fazer as facetas em porcelana. Mas existem inúmeros segredos para você conseguir trabalhar com as facetas em porcelana. Se você não tem essa experiência manual, você tem que ter uma experiência refinada em preparos para lentes e em porcelana. Existem técnicas específicas para você ter durabilidade, adaptação e resistência no preparo para lentes em porcelana. Vamos dar um belo exemplo. Se você realiza um preparo para lentes em porcelana e você faz a parte de trás do dente, a parte palatina, e essa linha de união entre o dente e porcelana fica em contato com bem certinho na mordida, você pode ter uma área de fratura ou soltura das suas facetas, das suas lentes em porcelana. Olha só. Então, você tem que ter uma técnica muito apurada e conhecimento de técnica adesiva. Conhecer muito bem os adesivos legais para grudar essa porcelana, os materiais, os silanos, os materiais utilizados para ter uma ótima adesão e uma técnica refinada para cimentação. Porque a lente em porcelana ela é muito fina. Então, é muito complexo trabalhar com ela. Você está aplicando uma fina camada de porcelana, você está grudando uma fina camada de porcelana na frente do dente. E você tem que pensar que você tem que colar um ao lado do outro. Uma fina, se você aplicar uma grossa camada de cimento em um dos dentes, você já vai prejudicar a própria cimentação dos outros dentes. Tá? Então você vai estar prejudicando aquele alinhamento que o laboratório corrigiu. Tudo bem? Então, existem pontos fortes e pontos fracos em você trabalhar, o dentista tem experiência em trabalhar com as facetas em porcelana. E as facetas em resina. As facetas em resina, você tem que ter um conhecimento muito grande em oclusão, em como distribuir a força na mastigação. É muito raro ter lascamentos e fraturas em lentes em porcelana e facetas em resina. Apenas 5% dos casos, 1 a 5% dos casos, existem falhas nos tratamentos estéticos. Então, a maioria das pessoas tem essa dúvida. A lente em porcelana dura mais do que a faceta em resina. Na verdade, depende de inúmeros fatores. Mas a gente tem uma falha de mais ou menos 1 a 5% na maioria de todos os casos. Às vezes a mordida do paciente não é equilibrada, às vezes não foi compactado de forma errada o material de resina aplicado, às vezes não foi polimerizado adequadamente o adesivo na hora da realização da faceta em porcelana. Então existem inúmeros fatores que às vezes podem ocorrer durante um processo de um tratamento estético. A gente sempre trabalha, o dentista sempre trabalha pelo melhor, né? Sempre para não errar, tá? Mas qual que é a principal diferença para a gente realizar uma faceta em resina então? Então você vai ter que ter um conhecimento técnico de oclusão, de planejamento. Então, em muitos casos, dentistas podem aplicar sem realizar todo aquele planejamento, mas analisar muito bem o caso e fazer a mãos livres, o sorriso, né? Ou realizar aquele planejamento que eu mostrei aqui, mas selecionar adequadamente a técnica adesiva, como eu falei, a hora de grudar a faceta em resina ou a lente em porcelana, você tem que saber muito bem detalhadamente os melhores materiais e como aplicar. E aí você selecionar muito bem as cores. O grande diferencial de você trabalhar as lentes em porcelana e as facetas em resina é que o dentista escolhe as cores. Então, muitos profissionais falam assim, muitos pacientes falam:
As facetas em resina são mais bonitas do que as lentes em porcelana. Depende das escolhas. Existem laboratórios ótimos para as facetas em resina, em porcelana, mas o custo sempre vai ser maior. A gente vai estar encaminhando esse trabalho para o laboratório confeccionar. E as facetas em resina, a gente vai ter que ter uma escolha detalhada das cores. E não é só a escolha das cores, é a definição de como aplicar a espessura correta, a chamada estratificação. Tem o meu curso chamado Mestre das Facetas em Resina. Lá eu ensino você a se tornar um mestre das facetas. Lá eu ensino em detalhes como aplicar a técnica para realizar as facetas ultra realistas, que elas são facetas que vai ter mais naturalidade no sorriso. E a escolha correta das resinas de altíssimo brilho, como eu falei antes, tá? Então, existe tudo isso. Vou ter resultado natural nas lentes em porcelana? Depende da experiência e qualidade do laboratório. Vou ter resultado natural em facetas em resina? Depende de como você vai aplicar da forma correta e realizar aquele planejamento corretamente, tá? Então, qual que é mais caro e qual que é mais barata? Geralmente, as facetas em resina têm um custo um pouco menor. Por quê? Porque a gente não tem o trabalho de enviar para o laboratório realizar a confecção. Então, você tem que adicionar isso, o custo do laboratório, para realizar a confecção da lente em porcelana. Tudo bem? Então, o laboratório vai ter que confeccionar e depois a gente vai ter que instalar. Então, geralmente, a gente vai ter mais de uma sessão. A gente vai ter uma sessão de moldagem e aí a gente vai ter uma sessão de instalação. Então, não é só o custo de laboratório. Existe um conhecimento muito grande agregado à realização das lentes em porcelana. Como falei, são finos materiais. E existe o tempo clínico, que vão ser 2 sessões maiores para realizar a moldagem, para depois realizar a instalação das lentes em porcelana, ok? E aí existe a técnica das facetas em resina. Geralmente as facetas em resina são realizadas em uma sessão e não há necessidade de mandar para um laboratório. Consequentemente, o custo de hora clínica, o tempo que você vai ficar no consultório, vai ser menor. E aí, consequentemente, o custo vai ser menor. Mas depende do profissional. Existem profissionais que cobram o mesmo valor. Por quê? Porque ele tem uma ótima experiência na realização das facetas em resina. Ele consegue resultados melhores do que lentes em porcelana, tá? Então você não tem que pensar no material. Você tem que pensar sempre na técnica no final das contas. Então qual que é a principal diferença? Nas facetas em resina eu vou ter que gastar o meu dente? Na maioria dos casos não há necessidade de desgaste. Mas eu vou te dar um belo exemplo. A pessoa chega com um dente muito escuro. Muito escuro. Você tem um dente muito escuro. E você tem um comprimento do dente muito grande. Já tem um dente bem grande que segue o seu lábio, segue o seu sorriso. E geralmente a gente não vai poder aumentar muito o seu dente. A gente vai poder só cobrir a pontinha do seu dente. E você quer a cor mais branca de todas. A cor BL1. E aí, como que o dentista vai conseguir essa cor? Geralmente, o ideal seria realizar um preparo dentário. Para que serve o preparo? O preparo serve para remoção de volumes, para a gente poder aplicar a resina e ter uma espessura melhor de resina e, consequentemente, ter um volume correto de resina para essa faceta. Se você aplicar muita resina num dente já muito volumoso, ele vai ficar estranho, né? E ele vai ficar com excessos. Então, tanto nas facetas em resina como nas lentes em porcelana, na maioria dos casos, a gente realiza o preparo para receber a resina. Mas em resinas, em casos onde você tem muitas restaurações, a gente vai só remover as restaurações e aplicar a resina. Então a gente não realiza preparo nenhum. Mas quando que eu gosto de escolher porcelana e quando que eu gosto de escolher faceta em resina. Então vamos lá, vamos para a decisão definitiva. Eu gosto de trabalhar com resinas na maioria dos casos, porque eu tenho muita experiência com facetas em resina. Quando que eu não vou realizar em resina, eu vou realizar em porcelana? Existem casos onde existem muitos dentes em porcelana na frente dos dentes.
Então, se eu trocar uma porcelana e aplicar uma resina, trocar uma porcelana e aplicar uma resina, a gente vai ter diferenças de cores, porque a gente está trabalhando diferentes materiais. Então, se o cliente já possui uma coroa ou uma lente em porcelana mal adaptada, na hora da troca eu vou trocar tudo por porcelana, ok? Se o cliente tem uma coroa em porcelana e está super bem adaptada, tá? Não tem excessos, não tem nada, e o restante está em resina. Hoje em dia, a gente consegue aplicar uma faceta em resina num dente em porcelana. E a gente vai ter uma ótima adesão, vai grudar muito bem, e a gente vai ter uma uniformidade de materiais, entendeu? Então a gente vai ter o mesmo material em todo o sorriso. Assim a gente vai ter uma uniformidade estética, né? A gente está falando sobre estética e tratamento estético. Então assim a gente vai ter uma uniformidade no sorriso. Então afinal de contas, qual que é o melhor e qual que é o pior? Não existe melhor ou pior tratamento para lentes em porcelana e para facetas em resina. Tanto um quanto o outro tem inúmeros benefícios, inúmeras orientações. E durante esse vídeo eu te dei um monte de dicas, tanto do profissional como da técnica utilizada. Se você tiver experiência com cores, se o dentista tem experiência com cores, as facetas em resina são super legais. Se ele trabalha com laboratórios de ótimas qualidades, você vai ter ótimos resultados. Então, a escolha é muito pessoal. Tanto um quanto o outro tratamento tem muita indicação clínica. Isso é o mais importante de tudo. A indicação clínica vai dizer o que é melhor para o seu sorriso. Mas tanto um tratamento como o outro tem inúmeros benefícios e tem ótimos resultados estéticos. Eu gosto de trabalhar muito com facetas em resina, porque é um tratamento com um ótimo custo-benefício, é um tratamento rápido e eu consigo alta estética com esses resultados. Trabalho com lentes em porcelana? Trabalho. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade em achar o laboratório que consiga trazer o que eu penso para o sorriso daquele paciente. Mas você pode confeccionar suas porcelanas hoje em dia, você pode maquiar ela hoje em dia. Existem cursos para o dentista fazer a porcelana deles e maquiar, tá? Tem essa alternativa também. Mas eu acho que as duas técnicas são ótimas para quem quer transformar o sorriso. Dica compartilhada com os meus multiplicado. Agora é só testar na prática.